Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizeis tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova, e puderam acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um a um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, e protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem tiver a te falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.
vitória hoje tem sabor. Glória a Deus. Aleluia. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração. Podemos nos sentar, amados. Obrigado, Senhor. Vamos ficando em silêncio, sempre nesse espírito de oração, de adoração. Nós te louvamos, Senhor, porque nos destes mais essa oportunidade de podermos participar da tua palavra, de meditar no teu evangelho. Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, fala aos nossos corações. Comece a trabalhar em cada um de nós neste momento. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala em nossos corações. Vai nos dando calma, nos dando paz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, meu Deus. A liturgia de hoje, como falava no início, ela é muito bonita. Hoje, o Senhor Jesus se apresenta como sendo o Deus de amor. O Deus que nos ama, e nos ama com um amor incondicional. Um amor parecido com o amor de Deus, eu sempre costumo dizer que é o amor de mãe. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Vocês sabem o que eu estou falando, não é? É bem parecido. É esse amor incondicional que Deus tem para com cada um de nós. E muitas vezes o que nós vemos na sociedade, na igreja, na escola, em geral, são regras, regras e regras, um falso moralismo, e que isso não vem de agora, não é? O Evangelho mostra isso. Nos tempos de Jesus também era assim. E assim foi com essa mulher. O título do texto diz a mulher adúltera. E conforme a lei de Moisés, o que dizia a regra? Apedrejar até a morte. Misericórdia, não é? Apedrejar até a morte. E Jesus, ele era judeu. Ele fazia parte daquele povo. E consequentemente daquelas regras, teoricamente. Até o ponto, ou até o momento, que quando aqueles homens questionam, não é? Ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Parece ser simples, amados, porque às vezes a gente até lê esse texto várias vezes, mas não é simples. É algo muito profundo, e que muitas vezes nós, como cristãos, nós nos esquecemos disso, dessas particularidades da Sagrada Escritura.
E são essas particularidades da Escritura, de Jesus nas Escrituras, é quem faz a diferença em nossa vida. E hoje vocês acham que é diferente disso? É muito diferente da época de Jesus? Estamos no século 21. É diferente? Ainda acontece a discriminação? Não acontece? A perseguição, a morte, não é? Acontece nos dias de hoje. Olha que interessante. Mas na primeira leitura, onde o profeta vem abrir os olhos do povo hebreu, que o povo hebreu, por sua desobediência, viveu 40 anos andando em círculos, pela sua desobediência. Não é conseguir pegar meu sermão. Mas Deus fala assim, olha que interessante, nos pequenos detalhes, pequenas coisas, nos pequenos trechos da Escritura. Não relembreis coisas passadas. Irmãos, não vivem de passado. Não viva do passado. Não é? Eu costumo dizer que quem vive de passado é museu. Não é? O que passou, passou. Temos que viver em novidade de vida. Uma vida nova. Não olheis fatos antigos. Muitas vezes, quando vamos mexer nas coisas antigas, isso faz mal para nós e nós sofremos. E isto não é bom. E o que o Senhor tem para nós é algo novo. E esta comunidade hoje vive algo novo. Então Deus fala para vocês, amados, e para todos nós: não olhe para os fatos antigos. Viva a novidade de vida que Deus está e tem apresentado para todos vocês. Eis que eu farei coisas novas, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Este povo eu criei para mim, e ele cantará os meus louvores. É isso. Essa profecia não foi só para aquele povo, mas hoje Deus fala para nós: eu criei vocês, comunidade Leão de Judá, e vocês cantarão os meus louvores. Amém? Amém, gente? É isso, força, vida. Somos chamados a observar as maravilhas do Senhor Jeová. Olhar para a cruz, somente para a cruz. O nosso olhar tem que estar fixo para a cruz de Cristo, somente para Cristo, não para as regras, não para um falso moralismo que condena e que mata. E nós não precisamos disso. E em Filipenses, na segunda leitura, São Paulo nos exorta a vivemos a justiça de Deus em quem, amados? Em Cristo Jesus. Todas as tribulações, todas essas tribulações, ataques, eu falo nós, não vocês, porque eu também estou junto com vocês no barco. Amém? A justiça virá de Deus, de Cristo, de Jesus, mediante a minha, a sua, a nossa fé. Mas o que é fé, reverendo? Temos várias definições de fé, mas uma que eu gosto muito é aquela que diz: fé é a manifestação das coisas que não se veem, mas que nós esperamos que aconteça. E se esperarmos que aquilo que eu desejo aconteça, em Cristo Jesus irá acontecer. Aleluia. A manifestação do Espírito em nós.
somos chamados, irmãos, a experimentar a força do ressuscitado e viver esta comunhão com Ele. Afinal, conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele. Conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele. Que também Jesus, na Sagrada Escritura, em um determinado momento, Ele diz para os seus seguidores: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigo. Ou seja, é íntimo. O amigo, ele é íntimo, ele conhece o seu senhor. E o que acontece no Evangelho, quando Jesus disse: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Naquele momento, esta mulher, ela tem um encontro magnífico com Jesus. Ela tem um encontro magnífico com esse Cristo. E a partir daquele momento, ela se torna íntima com o seu Senhor, para com o seu Senhor. E hoje, amados, o Senhor também nos chama a estarmos com Ele. Ele não olha o que temos, não olha o que somos. Para Ele não importa se somos ricos, pobres. Ele nos recebe, Ele nos aceita como nós somos, como eu sou, como você é. Por isso, quando o irmão anunciava ali o texto, ele dizia que hoje o Evangelho era uma demonstração de amor. É isso. Por isso que eu iniciei a fala com isso: amor incondicional para com cada um de nós. E isso é importante, amados. Nós somos amados. Olha que bonito. Isso é algo lindo, maravilhoso. Nós somos amados. E Deus nos ama sem impor condições. Ele nos ama porque nos ama. Não quer nada em troca. E o mais importante, Ele sempre está de braços abertos a nos acolher. Sempre, sempre, sempre. Ele olha a sinceridade do nosso coração. A sinceridade do nosso coração. Essa mulher, ela adulterou, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus olhou com certeza a sinceridade do coração daquela mulher. E Ele diz: quem de vocês não pecou? Quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus demonstra o grande amor. E não é somente essa passagem que Ele dá de demonstração de amor e de acolhimento, sem impor regras e condições. Jesus sabia que Pedro ia traí-lo, ia negá-lo. E nem por isso Jesus negou a ceia para Pedro, ou negou Pedro. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia. Tinha que acontecer aquilo. Mas Jesus tampouco condenou Judas. Deu a ceia para ele também. Jesus sabia que os outros apóstolos que ali estavam naquela mesa iam fugir. E também Jesus não negou a ceia para eles. Está vendo quanta demonstração de amor? Porque o amor de Deus fala mais alto que qualquer regra, que qualquer dogma, que qualquer doutrina. Jesus está acima de tudo isso, de qualquer costume, de tradição histórica. Isso para Deus não importa.
não importa, amados. O que importa é vivenciarmos os preceitos de Cristo, os ensinamentos do Senhor. É acreditarmos na palavra de Deus. Aquilo que está aqui é que faz a diferença. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus é que faz a diferença em nossa vida. E Jesus demonstra esse amor. No final de sua missão, aqui nesse mundo, se entregando na cruz. Ele consuma tudo isso, né? Esse acolhimento da mulher adúltera, ele acolhendo Judas, Pedro, não é? A mulher que teve 5 maridos. Não quero saber se você teve 5 maridos. Venha e experimente desta água da vida. Depois que Jesus fez todas essas maravilhas, nos ensinou todos esses preceitos, nos ensinou esses preceitos, o Senhor Jesus, aí Ele consuma tudo isto, para que toda a humanidade fosse salva, se entregando na cruz. Mas o mais importante, Ele ressuscita dos mortos e vive. E está vivo em cada um de nós. E o tema desse cerco, ele é bem interessante, não é? Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Então, amados queridos, essa é a nossa fé. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquilo que Ele fecha, que Ele sela, ninguém pode abrir. Ninguém. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, amados. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amados, todos nós somos chamados. Não importa como você vive, quais são os seus problemas, a sua dificuldade. Como Ele recebeu e acolheu esta mulher, né, que o Evangelho nos dá um exemplo bem forte, não é? Ela adulterou, é um exemplo bem forte. Então isso quer dizer o quê? Não importa o seu problema, as suas dificuldades, se você é de segunda união, se você se separou, não importa a sua dificuldade. Deus acolhe você do jeito que você é. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar um pouquinho com Deus. Deus, obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos a Tua palavra, de meditarmos o Teu santo Evangelho. Senhor, que esta Tua palavra fique selada em nossos corações, que o inimigo não venha roubar esta palavra preciosa, esta pérola que foi lançada aos nossos corações. Por isso, Deus Espírito Santo, venha sobre nós, fale em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, trate o nosso ser, Deus Espírito Santo, e que esta Tua palavra transforme a nossa vida, transforme a nossa vida. Permanece conosco, Senhor, permanece conosco, Deus Espírito Santo.
Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus.